os frutos da sabedoria. Aqui no livro de Provérbios também fala: abraça a sabedoria e ela o fará crescer. Ela o honrará quando você aceitar. Ela lhe dará uma linda coroa, uma coroa de brilho ela vai te dar. Ouça, meu filho, e aceite o que eu digo para que você viva muitos anos. Eu te ensino o caminho da sabedoria, te guio por caminhos certos. Quando você andar, seus passos não serão atrapalhados. Quando você correr, não cairá. Siga os ensinamentos, não os abandone. Guarde-os bem, pois eles são a sua vida. A sabedoria não é um peso, mas um presente. Ela não só nos guia, mas ela nos eleva, nos enfeitando como uma coroa de brilhos. Seus caminhos são certos, seus passos são firmes, ela te assegura uma vida cheia e bem-sucedida. Ela é a própria vida que respiramos, o remédio para as nossas dores e a luz para os nossos passos. Siga os ensinamentos, não os deixe, guarde-os porque eles são a sua vida. Bom, uma coroa de brilhos prometida. Eu te ensino o caminho da sabedoria e te guio por caminhos certos. Os seus passos não serão atrapalhados. Quando você correr, não cairá. Será que isso daqui não seria de fato a gente colocar os nossos planos, Deus à frente dos nossos planos, e as coisas que acontecem na nossa vida realmente se concretizam e se desenrolam? Eu vou dar um simples exemplo aqui hoje. Eu mandei até no grupo lá de tarde que tinha acabado a energia aqui na minha casa. Aí, 30 minutos antes de começar a reunião, 4h30, voltou a energia. E faltando 2 minutos para começar a reunião, caiu de novo. E daí eu fui lá fora e eu fiz um pedido para Deus. Senhor, me abençoa que volte essa energia para que eu possa participar da reunião. Eu gostaria tanto de participar dessa reunião hoje. E olha que engraçado. 5h01 a energia voltou aqui em casa. Depois de eu fazer um pedido para Deus. Então eu vejo essa coroa de brilhos como alguns presentes que a vida nos dá, sabe? Acho que se a gente for parar para prestar atenção, todos os dias a gente vê um milagre, alguma coisa que é inexplicável. E eu vejo isso como se fosse essa coroa de brilhos. Às vezes, uma palavra de alguém que chega para nos ensinar alguma coisa, nos dá um toque, putz, era isso que estava faltando de fato. É isso que eu vejo. Pode falar, Jorge. A coroa de brilhos, ela é a oportunidade que a gente tem de pedir as coisas com sabedoria. Né? Na Bíblia fala, né? Pedi e obtereis, por exemplo. Mas será que a gente tem sabedoria para pedir aquilo que é melhor para a gente? Ou será que a gente só pede aquilo que a gente acredita que é o melhor para a gente? A partir do momento que a gente tem a sabedoria para pedir, a gente vai pedir coisas que vão realmente nos ajudar a prosperar. Por exemplo, o Abraham foi sábio, indo lá fora, fazer uma oração, pedindo algo que ele realmente precisava. E quando nós temos intimidade com Deus, quando nós estamos no caminho de Deus, e nós recebemos a coroa de brilho, porque nós estamos participando da palavra e aprendendo e vivendo ela, tudo aquilo que a gente pede, a gente recebe. Então, será que nós temos sabedoria para pedir as coisas que a gente precisa? Será que a gente tem sabedoria para interpretar que as coisas que estão acontecendo na nossa vida e que a gente está achando que são coisas boas, são realmente boas?
Vou dar um exemplo. Uma menina foi sequestrada, uma criança. E o policial ficou muito bitolado, né, em encontrar essa criança. E um monte de coisa deu errado para ele não achar a criança. Mas ele insistiu e acabou encontrando a criança. Essa criança não estava ferida, né, estava presa numa cabana. Mas não estava ferida, não tinha acontecido fisicamente nada com ela. Estava alimentada, mas estava presa. E esse policial a salvou. 2 dias depois, esse policial, né, pela repercussão que teve, ele ia receber um prêmio por ter salvo a criança. O governador do estado ia vir para homenagear e tal. E enquanto a criança estava indo para essa premiação com o pai, uma carreta passou em cima deles. A criança morreu. Meu Deus. Será que era para a criança estar ali naquele dia, 2 dias depois? Ou será que era para ela ter ficado presa mais 2 dias? Será que quem guiou o policial foi Deus para libertar a criança? Ou será que aquilo que a gente acredita que está dando certo na nossa vida, a gente tem realmente sabedoria para saber que está dando certo? Isso é a coroa de brilho. É se fazer exatamente essa pergunta. Será que isso que eu acho que está dando certo na minha vida, Deus, isso é realmente o caminho que você quer que eu siga? Vou dar um exemplo. Semana passada, a história lá do Bitcoin, a 20 mil reais lá na corretora, lá na Coinbase. Será que aquilo lá era resposta de oração de Deus para alguém que estava endividado ou com algum problema? Ou será que aquilo ali nada mais é do que uma armadilha do diabo? Para você ir lá, comprar Bitcoin a 20 mil reais, depois vender lá o Bitcoin por 600 mil reais e ter feito um lucro monstruoso sobre algo que você sabia que era errado, que era um bug. E você sabia que era um bug. Então, será que nós temos sabedoria? Eu, honestamente, sempre fui inteligente. Sábio, não era, não. Eu era especialista em fazer as coisas que o policial fez. Descobri uma maneira de resolver aquilo ali que estava me impedindo de caminhar. Mas será que você está me impedindo de caminhar? Não é porque realmente eu parar e falar, opa, peraí, será que esse que é o caminho certo? Ô Deus, por que as portas estão se fechando desse jeito? Não é por aqui que você quer que eu vou? Então me mostra para onde que eu tenho que ir. Porque se a gente persistir, a gente vai dar um jeito. Mas o ponto é, o jeito que nós estamos dando é sábio? É para o melhor? Pode ir, Adri. Bom, vamos continuar aqui então. Fique longe do mau caminho. Aqui versículos 14 até o 19. Não siga o caminho que faz o mal, nem ande por onde as pessoas erradas pisam. Evite-o, não passe por ali. Desvia-se dele e siga em frente.
pois eles só sossegam depois de fazerem algo ruim. Não conseguem dormir enquanto não causam problema. Eles vivem da maldade e da violência. Mas o caminho das pessoas corretas é como a luz da manhã, que brilha cada vez mais forte até o dia ficar claro e perfeito. O caminho dos que fazem mal é como a escuridão. Eles não veem onde estão tropeçando. Então, não entre no caminho de quem faz o mal, nem ande por onde as pessoas erradas pisam. Isso é o que fala aqui nos versículos de 14 até o 19. E daí fica uma pergunta aqui. Quais são os caminhos errados que a gente vê hoje em nossa sociedade? Como podemos reconhecê-los e nos afastar deles, mesmo que apareçam vantagens rápidas ou ilusórias? Vai, Lucas. Na minha visão, eu entendo que os caminhos errados é os caminhos que a gente olha só pra gente mesmo, que a gente tá ficando preocupado apenas conosco e não consegue enxergar e ter empatia do próximo, sabe? Eu acho que quando a gente começa a estudar a Bíblia, começa a estudar um pouco sobre o que Deus quer pra gente, o que Jesus diz também, a gente começa a perceber que a gente tem que voltar nossas ações pensando no bem coletivo, no bem do próximo. E a partir do momento que a gente começa a fazer nossas ações pensando apenas no nosso próprio umbigo, na nossa própria felicidade, eu acho que esses são os caminhos errados, sabe? É tudo que a gente faz, a gente tem que estar pensando no outro. Se a gente vai prejudicar o outro, se a gente vai estar ajudando o outro. E eu já venho fazendo isso, já tenho esse discernimento antes mesmo de estar mais próximo com Deus, né, juntamente com todos vocês, porque eu entendia que a minha vida só teria um sentido e uma felicidade se eu tivesse um propósito. Qual que seria esse propósito? Fazer o bem para os outros, cara. Não pensar só em mim mesmo. Eu acho que a gente tem que andar pela trilhar o caminho correto, que é o caminho de Deus. E eu sempre soube, tinha no meu coração, querer isso, que eu gostaria que eu fizesse pro mundo, né? E falando sobre como que a gente pode reconhecer e nos afastar deles, cara, eu sinto que é muito simples. Basta a gente entender, trocar 10 minutos de conversa com alguém sobre, sei lá, algum assunto que envolva o próximo, que a gente consegue perceber se aquela pessoa ela tá no caminho correto ou caminho errado, cara. Quantas pessoas que tem aí, tanto na sua família, no seu ciclo de amizades, quando você vai conversar sobre questões políticas, questões de vida, de propósito, de futuro, que basta falar sobre um assunto ali específico que a gente já consegue perceber que ela pensa mais nela do que no outro. Porque ainda mais hoje em dia, né, no Brasil que a gente vive, que é um país tão polarizado, é muito fácil, cara. Eu consigo perceber isso aí muito rápido em certas pessoas. Lógico, que algumas a gente é um pouco mais difícil, porque ela tem o dom, né, de ser mais ardilosa, de ser um pouco mais, assim, fechada. Só que aí, com Deus, Deus mesmo vai afastando elas da gente. Então, depois que eu comecei a confiar plenamente em Deus, eu não tenho mais medo disso não, cara. Todas essas pessoas que me estão no caminho errado, estão se afastando de mim sozinhas. Eu não estou precisando fazer nada, porque eu estou andando só com as pessoas que estão nos caminhos corretos. Então, eu imagino que seja isso. Basta a gente estar com, com Deus no coração que a gente consegue reconhecer e afastar dele naturalmente. Não precisa nem se esforçar muito, sabe? E mesmo quando elas aparecem oferecendo vantagens rápidas e ilusórias, cara, aí que eu fico mais atento. Agora que eu tô estudando, que eu tô tendo esse discernimento, eu tô correndo. Tudo que é fácil, volta fácil. Isso aí que me ensinou foi meu pai. Então, é aquilo que esse próprio livro diz, né? Pegar a sabedoria dos nossos pais, dos nossos professores e colocar em prática. Que aí, assim, a gente consegue pular muitas etapas da escada, né? A gente pula muitos degraus para chegar no nosso objetivo. Então, é isso que eu pude entender um pouco. Muito bom. Jorge? Em uma palavra, é intenção. Com qual intenção nós fazemos algo? Com qual intenção eu ia comprar o Bitcoin a 20 mil reais na Coinbase? É a intenção, tá? E quando a gente tem a intenção de levar vantagem, certamente a gente já sabe que o que a gente está fazendo é errado.
E por que existem roubos? Quem sabe por que existe roubo? De celular, por exemplo. Porque tem alguém para comprar. Porque tem alguém para comprar. Se não tiver alguém para comprar, ninguém mais rouba. E aí, quando uma pessoa compra algo sabendo que é roubado, ou fingindo que não sabe que é roubado, né? É a intenção. É a gente se perguntar com qual intenção estamos tomando a atitude X, Y, Z. Isso que eu enxergo. Acho que até para isso, acho que tem uma pergunta só que a gente deve se fazer, que acho que esclarece muito. Que foi a pergunta que o Jorge mandou no grupo naquele dia da discussão do Bitcoin a 20 mil reais lá. O que Jesus faria? Acho que só nessa pergunta a gente já mata a charada, porque se a resposta é Jesus não faria isso, ou Jesus faria de uma outra maneira, já quer dizer que o caminho que a gente tá trilhando não é o certo, né? Bom, vamos continuar aqui então. A luz do bem versus a escuridão do mal. O brilho do justo. O caminho das pessoas boas é como a luz da manhã, que vai ficando cada vez mais clara até virar um dia pleno. E a noite do mal. O caminho das pessoas que fazem o mal é como a escuridão. Elas nem percebem onde estão errando. Imagine a manhã que começa, com a luz passando pelas sombras, brilhando mais e mais até o brilho total do meio-dia. Assim é o caminho de quem faz o bem, um crescimento constante em clareza e verdade. Já o caminho de quem faz o mal é como uma noite sem estrelas, onde cada passo esconde um perigo que não se vê. A luz do bem ilumina cada passo, enquanto a escuridão do mal não mostra os riscos. Eu fiquei pensando até lembrando disso daqui, e eu lembrei até de uma frase que o Jorge falou bem lá no começo, quando eu entrei na mentoria, que falava sobre os altos e baixos da nossa vida, né? Que a vida não é feita para ter altos e baixos, a vida é pra gente ter uma evolução constante, né? Mas se tem tantos altos e baixos, será que é realmente esse caminho que a gente deveria estar trilhando? Aqui fala ainda, ó. O caminho das pessoas que fazem o mal é como a escuridão. Elas nem percebem onde estão errando. Elas nem sabem o que estão fazendo de mal. Pode falar, E aí, Jorge. nessa frase aí, ó, entra a questão do eu selecionar o momento que eu vou falar de Jesus. Porque se eu estou no meio dos maus, se Deus me colocou ali naquele momento, no meio dos maus, que não sabem que são maus, que não sabem que estão fazendo mal, e eu não falo que existe uma luz, eu estou sendo tão mal quanto eles. Porque se eu falo de uma luz e tem 10 ali na escuridão, e um deles começa a querer enxergar essa luz, opa, olha o bem que eu já fiz, ou que eu comecei a fazer na vida dessa pessoa. Conseguiu resgatar a ovelha perdida. Então, nós temos sim que nos posicionar a favor de Deus. E cada vez mais eu percebo algumas coisas assim. Por exemplo, se eu preciso tomar uma cerveja para me alegrar, é verdadeiro a alegria?
Se eu preciso usar uma droga para eu ficar alto, para eu ficar corajoso, para eu ficar feliz, é uma felicidade verdadeira? Então, quando a gente começa a viver em Jesus e ter intimidade com Ele, e isso se consegue através da leitura da palavra, Mateus, começa em Mateus e segue a partir de Mateus. Você começa a entender o que eu estou falando. A leveza que vira a vida. E eu não estou falando que a gente não vai ter mais problema, a gente vai. Mas vai ser encarado de outra maneira. Eu acho que eu nunca me emocionei tanto como eu tenho me emocionado nas últimas semanas lendo a Bíblia. Cada versículo ali que eu leio, meu olho escorre de lágrima, assim. Porque eu sinto hoje de verdade que, assim como o KJ viu um filme 2 vezes para ele entender de uma forma diferente, eu começo a entender que o que eu estou entendendo é através do Espírito Santo agora. Que eu realmente estou entendendo. E por isso que quando eu falo que eu perdi 40 anos, é sobre isso. Eu podia estar vivendo o que eu vivo agora, o que eu sinto agora há 40 anos. Mateus, começa lendo em Mateus e vai andando. No primeiro momento você pode não entender, mas insiste. Persiste. Pode ir, André. Vamos lá. Mantenha o seu coração protegido. Versículos 20 até o 23. Meu filho, preste atenção às minhas palavras. Ouça bem o que eu digo. Não desvie os seus olhos dela. Guarde-as bem em seu coração, porque elas dão a vida a quem as encontra, e o bem-estar para o seu corpo. Mais importante que tudo que você deve proteger, cuide do seu coração, porque é dele que vem de tudo que dá vida. O coração é o lugar mais íntimo da nossa alma, a origem de tudo que nos dá vida. Proteger esse lugar especial é a coisa mais importante, pois dele saem as nossas emoções, intenções e o rumo da nossa vida. As palavras da sabedoria são sementes que, se plantadas num lugar fértil, trazem muita vida e bem-estar. Proteger o seu coração significa observar cada pensamento, cada desejo e cada influência que entra nele. Mais importante de tudo é você dever proteger o seu coração, porque dele é tudo que dá vida. Então, se o coração é a origem da vida, que tipo de águas estamos permitindo que jorre em nosso mundo de vida? O que a gente está permitindo que entre no nosso coração? Como que a gente protege o nosso coração das coisas más? E como que a gente guarda a sabedoria dentro do nosso coração? Sendo grato. Aprendendo a agradecer pelas coisas que nós temos. Nos lembrando que as coisas que nós temos hoje são respostas de orações que fizemos um dia. Aprender a agradecer cada coisa que nós temos, ao invés de reclamar. Até mesmo pelas coisas que não dão certo. Porque na nossa visão míope, a gente achou que não deu certo. Aprender a agradecer por isso. Quando a gente aprende a ser grato, a gente protege o nosso coração.
A gente livra o nosso coração da maldade, do ódio, de qualquer sentimento ruim, através da gratidão. A gente expulsa isso da nossa vida. E isso é uma tarefa diária. Igual tomar banho. O que que acontece, Adrian, se você ficar uma semana sem tomar banho? Você é louco. Ficar fedendo. A Fede. palavra mais simples é ficar fedendo. Fede. E aí, o que que acontece quando eu fico uma semana sem agradecer pelas coisas boas que eu tenho na minha vida? Meu coração vai ficando sujo, podre, reclamão. Vai cair. Eu tava fazendo um devocional esses dias, né? E fui ler Mateus 15. E lá fala sobre coração, né? Jesus, ele estava sentado, né, com os publicanos, com várias pessoas, né? E indagaram ele por que que ele sentava às mesas para comer com os discípulos, onde os discípulos não lavavam, né, as mãos para se alimentar, né? Que isso era uma tradição. E aí ele fala lá que Mateus 15:11, o que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai da sua boca, isso torna impuro, né? E aí os discípulos pediu para ele explicar a parábola, né? Ele fala, não percebe que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. Então, o coração, ele diz muito, né, quem somos, né, quem a gente é, porque se a gente não tem um coração puro, se a gente não tem um coração em Deus, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente passa, né, é impureza, é coisas ruins, né. Se a gente tem um coração em Deus, se a gente tem um coração ali protegido, né, dentro da palavra, a gente vai transmitir isso, vai transmitir boas novas, vai salvar pessoas, né, para Jesus, vai transmitir boas palavras. Então, queria partilhar aí essa palavra que eu escutei, que vai muito de encontro, né, que é essa parte de cuidar do coração. É porque é do coração que mostra se o homem ele é puro ou impuro. Um coração misericordioso, né? Daí isso já está diretamente ligado ao segundo mandamento, né? Na verdade, os dois mandamentos. Amai a Deus sobre todas as coisas e amai ao próximo como a ti mesmo. E é engraçado, porque de onde que vem o amor? A não ser do coração. Continuando. Cuidado do que falamos e vemos, olha só. Conforme que o Caio falou aí. Sinceridade ao falar. Não minta nem diga coisas ruins ou falsas. Olhe para a frente. Olhe sempre para o que é bem e certo, para o seu objetivo. Pense bem por onde você anda, para que todos os seus caminhos sejam bons. Não se desvie para o lado, mas se afaste do mal. O que falamos e o que vemos tem muito poder. Nossa boca pode trazer coisas boas ou ruins. Nossos olhos podem nos guiar para o bem ou para o mal. Precisamos aprender a controlar o que dizemos e para onde olhamos. Olhar para frente significa ter um objetivo claro, sem se distrair com as coisas sem importância e que fazem mal. Cada palavra, cada olhar e cada passo devem ser feitos com sabedoria, como se fossem uma oração. Se o que falamos e o que vemos mudam a nossa vida, como podemos usar a honestidade nas palavras e os bons olhares
para ajudar a construir o reino de Deus aqui na terra? Olha que boa pergunta. É de novo parar de relativizar a palavra. Aí. Porque se a gente é honesto, a gente tem que falar exatamente aquilo que está escrito. Não é a nossa opinião. É o que está escrito. E aí, para massagear o ego das pessoas, né? A geração machucada, de qualquer coisinha é cancelado, as pessoas ficam relativizando Deus. É como se Deus fosse o gênio da lâmpada, que você esfrega ali, ele sai, você faz um pedido e dá certo, e acontece. É você realmente usar o coração para falar as coisas. Não se apoiar no seu próprio entendimento. Isso significa não dar sua opinião sobre a palavra. Se apoiar no seu próprio entendimento. Se está escrito lá, reproduza da forma que está escrito lá. Parar de relativizar as coisas. Então, é isso que eu enxergo como se o que falarmos, se o que falamos e vemos muda a nossa vida, como podemos usar a honestidade nas palavras e bons olhares para ajudar a construir o reino de Deus aqui na Terra. E não tem nada de errado nas pessoas serem pecadoras. Todos nós somos. Mas as pessoas que seguiram Jesus, elas tomaram uma decisão de renunciar ao pecado. Algumas não conseguiram cumprir. Judas, por exemplo. Mas nem por isso Jesus deixou de aceitá-lo e de tratá-lo bem. Então, mostrar para as pessoas sobre Deus é falar com o coração sobre Deus. Isso que eu enxergo nisso aí. Mais alguém? Eu, olhando aqui para esses três primeiros blocos aqui, né? Sinceridade ao falar, olhar para frente, passos firmes. Me vem à cabeça aqui três coisas, acho que três renúncias, talvez, que a gente deve fazer. Sinceridade ao falar, a mentira, né? Quantas vezes no dia a gente não mente, a gente não fala alguma coisa que não é verdade? E eu falo por mim mesmo, tá? Às vezes a gente nem percebe. Olhar pra frente. Pode falar, Caio, pode falar. Só um complemento rápido, a gente dá uma desculpa, né, pra mentira, né? Ah, é só uma mentirinha pequena, é só bobeira, mas não tem mentira pequena, não tem mentira grande, né? Tudo é mentira, é mentira. Mentira é mentira. E daí a gente pensa, às vezes a gente se pergunta, poxa, por que que o que eu tô fazendo não tá dando certo, né? Será que não tá aí a resposta? Será que você tá sendo honesto realmente? Pra quem que você tá mentindo de fato? Você tá mentindo pros outros ou você tá mentindo pra si mesmo? Porque pra Deus não tem como mentir. Teve um dia que eu fui na igreja e tinha
o pregador tava falando até sobre a parábola dos talentos. Mas uma coisa que ele falou, que eu lembrei agora, por causa desse olhar pra frente, ele dizia o seguinte: na cruz, você não tem como olhar pra trás. Você consegue olhar pra direita, pra esquerda e pra frente, mas pra trás não tem como olhar pra trás. Quantas vezes a gente fica se lamentando ou pensando, pô, no que aconteceu antes, no passado, nas coisas que não deram certo, e muitas vezes isso acaba até trazendo dúvidas, né, do que a gente tá fazendo agora, como que a gente deve prosseguir, né? A palavra de Deus fala que é importante a gente olhar pra frente, né, ter clareza nas coisas que a gente quer, nos nossos objetivos, né? Uma das frases que eu mais escuto no mercado cripto é: nossa, por que eu não comprei Bitcoin lá em 2015, 2014, 2000? Cara, por que você não compra agora? Eu lembro do cara que alugou essa sala para mim aqui e a gente conversou no dia mais de 2 horas. E o Bitcoin custava 100, 105, 110 mil reais naquela época. E eu falei para ele: o Bitcoin vai passar de 1 milhão nesse ciclo de reais. Isso era em agosto de 23. Pois em janeiro de 24, eu encontrei ele de novo e ele falou: cara, eu devia ter comprado Bitcoin. Bitcoin estava 50 mil dólares já na época. Eu tinha dobrado do valor que era na primeira conversa. Nossa, devia ter comprado Bitcoin naquela conversa nossa. E eu falei de novo com ele: compra agora, vai dobrar de valor de novo. Uns 3 meses atrás, ele teve aqui. Não, eu fui lá na loja dele. E ele falou de novo: deveria ter comprado Bitcoin a 50 mil. E eu falei para ele de novo: vai dobrar de novo. Foi bem ali naquela época que o Bitcoin estava em 89, de novo, que tinha ido em 110 e voltado para 89, 84. Estava naquela época ali. E eu falei: vai dobrar de novo. Então, a gente realmente tem que olhar para frente na nossa vida. O que deu errado, o que passou, passou. Tem que olhar para frente. Parar de ficar lamentando o passado, mas aprender com eles. E caminhar com passos firmes, né? Decidido, né? É, uma coisa, olha, a gente até falou sobre renúncia, sobre pornografia, essas coisas aí. Ontem eu fui visitar um amigo meu que fazia um tempo que eu não via ele. Aí a gente tava conversando e tal, ele tava falando que começou na academia e tudo mais. Aí fazem 185 dias que ele tá indo todo dia, certinho, não todo dia, né? Tem os treinos, sei lá, 3 vezes por semana. Mas a importância de ser constante, né? De repetição. Ele me falou também que ele tinha um problema muito forte com pornografia, que ele era muito, muito viciado e que faziam 3 anos que ele nunca mais tinha aberto, nem nada mais, né? Então, às vezes a gente até acha que, pô, nossa, aquilo ali é muito difícil pra mim, é muito distante e tudo mais. Mas quando a gente decide, né, a gente dá passos firmes todo dia, mesmo que seja, pô, que você faça, evolua 1% ao dia, você consegue chegar no seu objetivo, né? Demora o tempo que for. Eu vou dar um exemplo meu mesmo, poxa, eu não sabia de nada, Bitcoin, altcoin, Solana, Ethereum, que é isso? Vai fazer um ano que eu tô na mentoria aqui e hoje, cara, posso dizer que eu tenho um conhecimento legal até. Se for pra comparar com a maioria da galera, ninguém sabe de nada. Mas passos firmes, né? Constante, todo dia ali fazendo alguma coisa, então isso realmente muda muito, né? E dá pra gente olhar isso como nos dias de hoje, como as coisas mais simples da nossa vida, né?
Às vezes um projeto que a gente tem, alguma coisa que a gente tem vontade de fazer, fazendo um pouquinho ao dia dá certo, né? Alguém tem mais Uhum. alguma coisa para complementar? Tá. Foco e direção na vida. Pondera as veredas dos teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. A vida é cheia de caminhos e decisões, e a cada escolha importante pede que a gente pense bem. A sabedoria nos mostra que devemos pensar bem antes de cada passo, planejando tudo com cuidado, como um bom construtor. Sair do caminho é se perder, mas ficar focado é continuar andando em direção ao futuro que nos foi prometido. Pondera a vereda dos teus pés e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Então, em um mundo cheio de distrações, como podemos pensar bem onde pisamos no dia a dia, para que os nossos caminhos sejam de acordo com o que Deus nos ensina? Como que a gente pode trazer essa reflexão para os dias de hoje, por exemplo? Qual a minha intenção em fazer tal coisa? Qual a minha intenção? Essa pergunta que eu preciso fazer, né? E distração, de novo, é renúncia. Se a gente não renuncia às coisas que nos distraem, ou seja, às coisas que nos afastam de Deus, a gente vai continuar cometendo os mesmos erros. E da mesma forma que para ir para a academia 185 dias, né? Você precisa renunciar ao sedentarismo para você caminhar de acordo com os ensinamentos de Deus, você precisa começar a ler a palavra dele, criar intimidade, criar musculatura para saber se aquela decisão, se aquela situação que você se meteu é uma situação que é algo bom ou é ruim para a sua vida. Porque a forma da gente adquirir sabedoria é em Deus. E para a gente conhecer os pensamentos de Deus, a gente precisa ler a palavra. Então, distração é escolha. Eu tenho até uma frase: distração destrói. E tudo que me distrai, eu elimino. É isso que eu penso. Muito bom. Alguém gostaria de complementar? Matheus, eu tô achando você tão quieto hoje, Matheus. Cara, cheguei em casa ainda agora, o cansaço bateu. Eu tô mais ouvindo hoje para aprender. Mas respondendo essa pergunta aí, então, dando uma palhinha, eu acho que quando a gente tem muito que o Jorge falou, assim, a consciência do que é errado, né, e se pergunta, o que que Deus faria no meu lugar? Qual caminho ele seguiria? E também muito ter a sabedoria de pedir a orientação divina do que eu preciso fazer. A gente obtém sim esse direcionamento para o caminho certo. Mas, de novo, eu penso muito assim, que falando que é muito difícil para quem não tem o entendimento de conseguir pedir para Jesus esse direcionamento. Muita gente confia no próprio entendimento e acha que é o bonzão, que vai se dar bem, mas aí precisa quebrar a cara lá na frente para poder ver que estava no caminho errado. Ou então, às vezes, nem isso, né? Então, é muito bom ter a sabedoria, porque ela te previne de cometer erros, né? Então, tipo, antes de você começar a seguir o seu caminho, você pergunta qual é o caminho certo. Você não espera chegar lá na frente do caminho errado para ter que recomeçar e perder esse tempo. Eu acho que é muito isso, de fato,
sempre estar em contato com Deus. Eu lembrei até de uma oração aqui, que era quando Jesus dizia, né? Senhor, não afasta de mim esse cálice, mas aumenta a minha coragem, a minha força para que eu possa cumprir o propósito, né? Não sei se é exatamente com essas palavras, eu vi ela em algum lugar, mas o sentido é mais ou menos esse. Eu lembrei assim, Mateus. às vezes na minha Mateus que oração, fala. eu até mando lá no grupo, né, pedindo para que Deus me capacite para eu conseguir cumprir o propósito que Ele tem para mim. Porque às vezes, assim, todos os planos de Deus são grandiosos, mas será que a gente está pronto para todos eles? Ou o que que a gente ainda precisa fazer para ficar pronto e conseguir começar a cumprir? Exatamente. Acho que o que a gente precisa fazer de fato é se entregar para ele, né? Vou dar um exemplo. A energia caiu aqui em casa hoje. Eu tava preocupado. Putz, será que vai voltar a tempo? Tava preocupado. Voltou. Ô, glória, alegria. Beleza. Vou poder fazer. E daí caiu de novo. Será que aquilo ali não era Deus querendo me fazer? Não. Você vai ter que fazer a sua oração primeiro, né? Então a gente confiar nele, né? A gente entregar de fato a nossa vida para ele. O princípio da sabedoria, lá em Provérbios 1 já dizia: o princípio da sabedoria é aceitar Deus. Você entender que Deus é o caminho de tudo, né? Bom, vamos Parece assim, parece até que Deus permite que algumas coisas aconteçam para que para que a gente vá até Ele pedir o contrário, pedir que o bom aconteça. Então até pensa assim, uma vez que eu me estressei, será que não era Jesus me esperando e conversar com Ele para eu me acalmar e para eu entender o que que é o certo que eu deveria fazer? beleza, KJ. Vai com Deus. Aí tem alguma coisa que acontece sem seja da vontade de Deus, Mateus? Não tenho, mas acho que foi até um debate que a gente teve uma vez. É, será que todas as coisas ruins que acontecem na minha vida, todas são Jesus? Alguma coisa nesse sentido, assim. Ou será que são as consequências dos meus atos? É, Colheita, né? Colheita. Todas as coisas que acontecem na nossa vida são colheita. Bom, vamos continuar, já falta, tá acabando já. A herança da sabedoria, um caminho sem fim. O início. O começo da viagem é receber os ensinamentos dos nossos pais e procurar a sabedoria como o tesouro mais importante. Depois, cuidar e proteger, né? Aceitar a sabedoria e proteger o coração, que é a fonte da vida. Escolher o que é certo, saber o que é errado e se afastar dos maus caminhos, escolhendo a luz. Ter foco e ser honesto, manter os olhos no caminho certo e falar sempre a verdade. E por último, vida completa. Viver uma vida com sentido, satisfação e guiada pela sabedoria de Deus. Provérbios 4 não é só um livro de regras, mas é um convite constante para viver com sabedoria. Cada frase é como uma parte de uma música divina, nos chamando para uma vida com propósito, pureza e força. Que as palavras de Salomão fiquem em nossos corações, mudando os nossos caminhos para as trilhas de luz. E é isso. Conclusão. Que o estudo de Provérbios nos inspire a buscar e aceitar a viver em sabedoria a cada momento. Que os nossos corações sejam como jardins bem cuidados, nossos lábios falem a verdade e nossos caminhos sejam fonte de luz que mostram o divino aos outros. A jornada não acaba aqui, ela só fica mais profunda. Convite sem fim para andar com a sabedoria, né? É isso, amigos.
Mais alguma coisa a acrescentar? Eu acho assim, a sabedoria, ela tem que ser uma busca constante, sabe? É diária. Sempre quando a gente achar que a gente é muito sábio, que a gente conhece muito, que a gente sabe muito, temos muito que aprender ainda. E muitas das vezes a gente aprende com pessoas que a gente nunca imaginou aprender, né? Com situações. Salomão, por exemplo, ele é um grande exemplo foi o homem mais sábio, né? Que a Bíblia cita, né? E mesmo assim, no fim da sua vida, ele cometeu erros, né? Ele cometeu erros, mesmo sendo o homem mais sábio daquela época ali, que foi citado na Bíblia. Ou seja, com toda a sabedoria que ele tinha, ele ainda fazia algumas escolhas erradas. Ele fez escolhas erradas, que é citado na Bíblia. Então, eu acho que, assim, eu acho, não, na minha opinião, a busca tem que ser contínua pela sabedoria. Nunca devemos achar que somos sábios o bastante para parar, né? Ó, eu já sei demais, não preciso mais ler a Bíblia, não preciso mais buscar conhecimento, porque a Bíblia em si, ela é um manual da vida, né? E ela é muito complexa. Você pode ler a Bíblia, né, mais de 10 vezes, que na hora que você lê a 11ª, você vai aprender coisas que você não aprendeu nas últimas 10 vezes que você leu. Você vai ter uma nova visão, você vai ler uma palavra ali, vai interpretar ela, né, para aquela realidade que você está vivendo ali de forma diferente. E alguma palavra que você só tinha passado o olho batido, você vai se aprofundar e Deus vai te dar sabedoria para entender melhor. E é isso, é uma busca que tem que ser contínua. Muito bom. Eu acho engraçado que certas Quando, coisas da Bíblia, por exemplo, elas não são reveladas, né? Elas só são reveladas na hora certa. Então, certas, por exemplo, se a gente lê um capítulo ali hoje e a gente lê depois que a gente passar por uma situação da nossa vida, que a gente vai conseguir realmente entender a dimensão de fato, né? Eu acho que o Espírito Santo ele vai revelando aos poucos o que a gente está preparado de fato para absorver, né? Já teve várias vezes que, assim, como eu já disse aqui antes, eu ainda não tenho o privilégio de falar que eu li a Bíblia por inteiro, mas, assim, eu já li bastante, já conheço várias passagens, e às vezes a gente escuta uma pregação de uma passagem que você conhece, e aí a pessoa aprofunda naquilo ali de uma forma que você fala, meu Deus, como que eu já li essa passagem, eu não tive esse entendimento, eu não me aprofundei dessa forma, né? Eu não tive essa visão além ali de só ler. Então é realmente isso, é muito profundo. Então não basta você ler uma vez, você ler um dia, outro dia, né? É um estudo, é uma busca, é diário. Isso aí. Jorge? quando você achar que você já sabe tudo, né? Que você já está muito sábio, você lembra o que acontece quando você fica uma semana sem tomar banho. Você fede. Então, quando você achar que você já sabe muito, parar de estudar, você pode ter certeza que vai passar pouquinho tempo e o conhecimento, a sabedoria que você acha que você tinha, ela vai ter apodrecido. Então, nunca pare. A faculdade, por exemplo, eu formei em 2018, né? Eu falo isso direto. Hoje eu não exerço minha profissão. E às vezes eu me pego assim, olho um cálculo de engenharia, por exemplo, meu Deus, fazia isso aqui tão fácil, eu não lembro nem por onde começa mais. Então é realmente isso, Jorge. Se a gente não tiver vivendo aquilo ali todos os dias, aquilo ali se perde, né? Se perde.